Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de História de Jesus por Amélia Rodrigues, olha a cola passando aí embaixo. E nós temos O Tabor e a Planície, do livro Primícias do Reino, capa antiquíssima, tá? Outro capítulo longo, esse livro tem muitos capítulos assim. Então, hoje nós vamos para a primeira parte. A ideia é, vou lendo, parando, e aí dividindo com vocês aquilo que eu consegui pegar em como é que se fala? Pesquisas, tá bom? Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Pai, por mais um dia de vida. Gratidão por mais várias horas de oportunidade, de aprendizado, estudo, autoanálise. Gratidão a Jesus por nos mostrar sempre o caminho, o melhor jeito de fazer as coisas. Gratidão a Maria, sua bênção, Mãe, possa sempre nos envolver e nos sustentar. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Daqui a pouquinho, vamos utilizar como é o jeito dos amigos espirituais falarem. Tomá-la aí. Ficou bonito, hein? Vamos começar, então? Vamos lá. E eu já fui vilmente atacada por uma mosquita. Mosquita porque é a fêmea do mosquito que nos ataca aqui. E olha que eu botei remédio, mas ela fugiu do remédio. Ventilador na minha cara, ainda vou contra-atacar com essência de citronela. Não vem que não tem. Tá 1-0 para ela, daqui a pouco vai ser 1-1, 2-1, 3-1 e vamos embora. O Tabor e a Planície. Nos diz assim Dona Amélia Rodrigues. Com a força da sua realidade, poderia ser considerado um díptico. Díptico é uma obra ou objeto composto de duas partes. Tanto que o título é O Tabor e a Planície. Gente, espera um instantinho só que essa mosquita está muito abusada aqui. Espera aí. Pronto. O próprio título já diz, né? Essas duas partes. O Tabor e a Planície. Então, uma comparação entre uma área mais elevada
e outra menos elevada. E ela nos remete, nessa história, a Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. Com a força da sua realidade, poderia ser considerado um díptico. As bênçãos de Deus no monte e os conflitos do homem em toda a pujança de suas cores na planície. Desciam Jesus, Pedro, Tiago, João, das culminâncias do Tabor, onde comungaram com as excelências de Deus ao encontro das baixadas espirituais das criaturas. Então, o próprio capítulo, ela primeiro começa a falar dessa descida, tá? Depois ela volta a falar no que aconteceu no Monte Tabor. E na segunda parte, para lá, ela retoma o que aconteceu na planície. Ok? Monte Tabor, 562 metros na planície de Jezreel, principal rota que atravessava a Terra Santa. Mas existem autores que colocam que o que aconteceu no Monte Hermon ou Monte Sion, 2.800 metros de altura nos arredores da Palestina. Ela preferiu situar o acontecimento no Monte Tabor. Eu acho que aqui também o mais importante não é a montanha, mas sim o que aconteceu nessa montanha, depois o que aconteceu na planície. Vamos lá. E ela já começa a falar. Há pouco, resplandecente, o mestre estivera envolto por uma esfera de poderosa luz e dialogara com os venerandos antepassados do povo, Moisés e Elias. As emoções ainda não se aquietaram na horizontalidade do habitual. A gente tem as coisas muito assim ainda. A Joana tem uma frase, se não me engano, no livro Momentos de Consciência, que ela nos manda verticalizar as nossas aspirações. Então, as emoções, eu tinha conhecido tudo, as emoções ainda não se aquietaram na horizontalidade do habitual, voltar lá ao que era, e a curva descendente das dores tomava forma chocante no terra a terra das contingências humanas, ou seja, tinha acabado de acontecer, mas as dores continuavam. No alto, a visão da vida verdadeira. Ao sopé, as angústias, junto aos sofrimentos. É um contraste realmente intenso. Né? Em cima do monte, Jesus conversando com Mateus, com Moisés e Elias materializados, Jesus mostrando um pouquinho do brilho perispiritual dele. Ele já tinha, de vez em quando, Dona Amélia fala isso, e no livro A Grande Espera também fala, que Jesus, assim, meio que escapava um pouquinho de luz, assim, ops. Mas nesse negócio aumentou. Tanto que é descrito como a roupa era tão clara que não haveria ninguém na Terra que fosse capaz de deixar uma roupa com aquele tom. Mas aí era um pouco do brilho do perispírito de Jesus, né? Que a gente sabe que o nosso perispírito nos acompanha e vai evoluindo conosco, e que Jesus tem por baixo 30 bilhões de anos de existência. Estou fazendo esses cálculos no Teorema de Pitágoras, por causa da informação de Emmanuel,
que a história pregressa de Jesus, as reencarnações de Jesus, que Jesus não reencarnou na Terra, Jesus encarnou, espírito puro, ele, né? Veio aqui só para fazer o que tinha que ser feito, voltou para o plano espiritual. Então, a trajetória de Jesus enquanto espírito imortal, segundo Emmanuel, se perde na poeira dos tempos, ou melhor, na poeira dos sóis. Só o nosso Sol, que é uma merrequinha, calcula-se a vida dele entre 5 bilhões em trocados de anos, num sistema que, para você achar numa foto da NASA, a foto que mostra onde é que está no braço espiral da nossa galáxia é maior que o sistema, é um troço... Né? Foram os outros sóis que tem, muito maiores do que o nosso. Se a gente pegar aí uma meia dúzia deles, já dá uns 30 bilhões de anos. Então, aquela brancura, essa luminosidade, veio dele. Ponto. E aí, ela começa a falar, só voltando, porque ela vai retomar de novo essa parte. Está todo mundo lá embaixo já, tá? Ela começa, então, falando das dores. Ela cita um pouquinho o mestre resplandecente, a transfiguração e tal. Começa a falar do que acontece, das dores, que é o que estava acontecendo na planície, e depois ela volta para a transfiguração de novo, tá? Então, desceu, o pessoal desceu. Eu estava lá embaixo. E ela coloca uma frase que Jesus fez uma desobsessão. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. As pessoas têm muito essa mania, confundem, né? Não tem muita mania, confundem, pensam que incorporação, a gente fala por jargão popular, incorporação, espírito entra no corpo do médium, não entra. Perispírito a perispírito, coladinho ali, André Luiz fala que é como se o espírito debruçasse sobre uma janela. Mesmo porque, para um outro espírito tomar conta completamente do corpo físico, o médium teria que se romper todas as ligações perispirituais, ou seja, o corpo iria morrer. O outro não teria como tomar conta de um corpo assim. Ok? Então, vamos lá. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele, exortou Jesus com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Não houve debate, tudo simples. A cena breve culminou no declínio do jovem que ficara prostrado como morto, banhado por auge do suor, desfigurado. O mestre, comovido, curvou-se, tocou a fronte do ex-obsidiado e o levantou com um gesto cativante. Gente, imagina a cena. Jesus tocando nas crianças, abençoando. Jesus levantando esse rapaz. Jesus tocando em tantos outros. Tocando mesmo. Sim. Maravilha. E Dona Amélia Rodrigues começa a falar sobre o rapaz que estava passando por esse processo obsessivo. Era quase um menino. Sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. As raízes do ódio nefando se perdiam nas sombras do passado,
quando foram comensais da mesa farta da loucura e se enredaram em odienta cena de sangue. Agora a lei soberana, que jungia o criminoso não punido à justiça desrespeitada, se manifestava sobranceira. Ou seja, havia uma história pregressa entre os dois. Na maioria dos casos, há. Existem casos de obsessão, mas são muitíssimo mais raros, em que um espírito que pertence ao lado negro da força ataca o encarnado por inveja. O outro está tão feliz, não estou gostando disso não. Pá, nem conheço, mas já não gostei. Pum. A maioria dos casos de obsessão são ligados a esse tipo de acontecimento, que a gente vê muito isso nas sessões mediúnicas, em que a gente acolhe o assim chamado obsessor, que está sofrendo pra caramba. Imagina você ficar séculos, 1, 2, 3, sei lá quantos, com aquele ódio por dentro, te consumindo. Ele vai encontrar, quando ele encontra o encarnado, de novo, né? E vai descarregar sobre ele a raiva. Mas a raiva não esgota dentro dele. Ele não fica vazio. E o sofrimento continua. Continua falando, e continua, voltamos para a dona Amélia Rodrigues. O, entre aspas, parasito espiritual se emanara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epilépticos em que se consumia. Então, o obsessor tinha crises epilépticas. Vítima de si mesmo, escravo do ódio. Na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao solo, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugava-o. Bom, só aí a gente tem coisa pra caramba. Esgares epiléticos, subjugação. Bom, deixa eu só fechar aqui esse parágrafo, que aí a gente volta nos esgares epiléticos, na subjugação e tal. As esperanças da família se apagavam na lâmpada sem lume das tentativas de cura impossível até aquele momento. Seu pai ouvira falar do Rabi e o trouxera o filho, na expectativa duvidosa, será que vai resolver, de ver o filho recuperado, perdido como se encontrava no caminho do aniquilamento inexorável. Aconteceu um momento que o rapaz ia desencarnar. Fosse por afogamento, fosse queimado, né? Então, vamos lá, começando por subjugação. Livro dos Médiuns, na segunda parte, obsessão, item 240, subjugação, tá? Kardec nos fala, a subjugação, isso é no capítulo, só voltado, é no capítulo 23, obsessão. Então, o capítulo todo é dedicado a isso. E Kardec foi estudando obsessão, definição de obsessão, né? Lembrando sempre que é praticada unicamente pelos espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Se Deus, que é Deus, respeita o nosso livre-arbítrio até o momento
em que a gente está fazendo tanta besteira, tanta besteira, tanta besteira, que já a pilha de boletos espirituais está tão alta que ameaça cair, aí Papai do Céu fala assim, para, já deu, tu já fez besteira demais com você mesmo, parou. Deu. Mas os bons espíritos, óbvio, até Jesus respeitava. O que ele falava? Vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, está fazendo muita besteira, preste atenção. Voltando aqui a Kardec, os bons espíritos, então, respeitam o nosso livre-arbítrio, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Vou fazer o quê? A criatura não tá no momento, não quer prestar atenção, está lá na cidade russa de Esbórnia, né? Querendo mais que o mundo acabe em mel para ela morrer doce. Mas só que esse mel vai se transformar em fel. E os maus não. Ao contrário, agarram-se àqueles a quem podem aprisionar. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. Tá? E ele foi, depois disso, falando sobre a obsessão simples, sobre a fascinação e a subjugação no item 240. É uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Jugo. Vamos lembrar de roça, carro de boi, aquela trave de madeira, a canga, popularmente também chamada de canga, que é o que, né, os bois ficam presos ali, arrastando o carro. A subjugação pode ser moral ou corpórea. Então, pode ser desde tomar decisões sem pé nem cabeça, e, no entanto, o que está sendo obsidiado acha normalíssimo, sensatas e tal, e na corpórea, o espírito, no segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Como assim? Por sintonia e afinidade, através do perispírito, ele vai fazendo o trajeto, né? Não é entrar no corpo, mas de energia, até alcançar o cérebro e controlar os centros motores. A obsessão, como dissemos, é um dos fenômenos. A Kardec abre um parênteses assim, que não há possesso no sentido vulgar do termo. Possesso seria ser possuído pelo demônio, que na doutrina espírita nós dizemos que não existe. Existem, sim, espíritos ainda ligados ao lado negro da força. Mas que todo mundo vai progredir, porque a lei do progresso existe e ela funciona, ponto. Tá? Então, exorcismos e tal, nananana. Então, não há essa ideia de possessão no sentido vulgar do termo, no sentido comum é isso. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade, também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, nunca serão demais os esforços que se empreguem para combatê-la. Deixa eu ver aqui, 261, 262, com X. Tá. Então, como Kardec fala, dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos espíritos maus
quando a influência deles e até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação, o que implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal, ao passo que não há seres, por mais imperfeitos que sejam, que não possam melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, quando, na verdade, só tem o constrangimento. Ok? Daqui nós vamos para, já que foi a Dona Amélia fala em esgares epiléticos, aquela, né, movimentação toda torta e tal. Nos programas de terça-feira, que são voltados ao estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, entendendo a obsessão com Manuel Filomeno de Miranda, nós acabamos o livro Grilhões Partidos. E tem um momento que o doutor Bezerra está antes de socorrer a Esther, que é, digamos, eu não posso dizer personagem principal, não. Mas era a menina que estava debaixo de uma subjugação. Ele, Manuel Filomeno de Miranda e outros, foram até uma casa de saúde, onde ela estava assim, totalmente largada já. Mas antes de chegar nela, ele foi cuidando, o doutor Bezerra, de outras internas que estavam no mesmo quarto que a Esther. Então, Manuel Filomeno nos fala que ele, Bezerra, falou, olha, dá uma olhada nessa moça aqui, digamos assim, uma jovem que dormia desassossegadamente. De quando em quando era sacudida por tremores violentos, ao tempo que suava muito. Já não tinha 20 anos, mas o desgaste orgânico estava bravo, né? E apesar, né, do ressonar angustioso, ela não estava fora do corpo físico. De repente, ela pareceu acordar e, assustada, com os olhos desmesuradamente abertos, pôs-se a gritar como se possuída por sevícias vigorosas. Incontinente, no estado de alucinação, ergueu-se, contorcendo-se, tremendo como varas verdes, e tombou, convulsionada. O rosto experimentou forte congestão, enquanto os membros mantiveram-se rígidos por alguns segundos após as convulsões hipertônicas. Ou seja, que, né? Logo depois, retorceu-se-lhe a face, a boca cerrou-se fortemente, mordendo a língua. Advieram as convulsões clônicas, com os movimentos de flexão e extensão dos membros e da cabeça em desconcerto, expulsão de urina e consequente coma que a dominou, mantendo-a inconsciente por alguns breves minutos. Cessada a crise epilética, entre aspas, despertou, ignorando o que ocorrera. Né? Levantou-se assim, meio atônita, com dor de cabeça e outro acesso. E aí, todo mundo, eles olhando, dizendo, não estou vendo o espírito. Né? E ele, Bezerra fala que estava realmente diante de uma problemática epilética genuína, diferente como de outra, em razão de somente de outra que se manifesta só quando tem lesão no cérebro, no sistema nervoso central. Então, ela tem um mal epilético, porque ela tinha crise em cima de crise. E falando
que ela estava caminhando, a sucessão de crises podia levar o enfermo a total demência, irreversível. E fala que isso é um capítulo importante da neuropatologia. Parece com síndromes epiléticas com as disposições medianímicas no transe provocado pelas entidades sofredoras ou perniciosas. E aí muita gente acha, dizia alerta, quando aparece um quadro desse, que isso é mediunidade para desenvolver, como se fosse a faculdade mediúnica fosse uma doença. Né? E não é bem assim, não. Mais à frente, o Manuel Filomeno de Miranda pergunta para Bezerra. Seria, então, de supor-se que não ocorrem manifestações de epilepsia simulacro, isto é, obsessões cruéis, produzindo aparentes estados epiléticos? Sim que tem, tá? Que fazem lembrar as crises epilépticas, tal a similitude da manifestação, é muito parecido. No caso, porém, em pauta, o hóspede exterioriza a personalidade de forma característica através da psicofonia atormentada, diferindo da epilepsia genuína. Na epilepsia mesmo, fisiológica, no caso, após a convulsão vem o coma. Na outra, a crise vem antes do transe, no qual o obsessor se manifesta. E mais comum, quando o epilético sofre a carga obsessiva simultaneamente, graças aos gravantes do passado, em que sua antiga vítima se investe na posição de cobrador. É o que acontecendo com o rapaz. E aí complica a enfermidade com caráter misto. E o Bezerra fala, não começa a generalizar, porque a história não é por aí, tá? Aí a gente continua com Dona Amélia Rodrigues. Aí agora ela volta, ela para aqui a história, tem mais coisa, mas a gente só vai ver isso na segunda parte, e ela volta para a subida do monte lá e a transfiguração. Transcorreram 8 dias após a confissão de Pedro. O mestre tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sozinhos à parte para um alto monte. No caso, os 8 dias normais são tidos como 6 dias plenos, segundo os hábitos judaicos. E eu dei mole e não vi qual é a confissão de Pedro. Deixa eu ver se eu acho aqui no computador. Tenho tempo para isso? Tenho. Vamos, Mortícia. Mortícia é a minha computadora. Vamos continuando aqui. Agosto, enquanto abre aqui, em plenitude, derrama sua taça de luz e calor sobre a terra. As papoulas e margaridas, deixa eu ver se eu acho aqui. As papoulas e margaridas aqui. Está em Mateus 16, 16 a 17. Sem hesitação, Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Né? Então, 6 dias depois desse acontecimento, quando Jesus pergunta aos discípulos quem os homens dizem que eu sou,
Ah, é o Elias, ah, é um profeta, ah, não sei o quê. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão fala essa frase, tu és o filho de Deus vivo. Aí, os 8 dias normais são tidos como 6 dias plenos, segundo os hábitos judaicos. Aí Jesus subiu o monte com Pedro, Tiago e João. Agosto, em plenitude, derrama sua taça de luz e calor sobre a terra. As papoulas e margaridas jazem crestadas em hastes vencidas pela canícula, um calor danado. O céu muito azul e transparente concede visão infinita em todas as direções. À medida que o Tabor, né, é o momento que ela fala, historiadores e exegetas discutem tal do Tabor no Hermon, e ela prefere a tradição que a situa no primeiro monte. Ok. O que interessa mesmo é o que aconteceu. Montanha ali é um cenário. À medida que o Tabor vai sendo vencido, os painéis se desenrolam. Embaixo dos campos de trigo ceifado, a mancha pardacento prateada do Jordão, na configuração de imenso alaúde entre sebes. Para as bandas do Oriente, erguem-se altaneiros os montes Galaad, e ao poente cintilam as águas do Mediterrâneo, como imenso espelho refletido através da garganta natural entre o Monte Carmelo e os contrafortes altanados do Líbano. Ao norte, o Genezaré, salpicado de velas coloridas e orlado por Tiberíades, Magdala, Cafarnaum, Betsaida, as cidades tão encantadoramente derramadas dos pequenos cerros na direção das praias, vestidas de palmeiras verdejantes. Gente, que lugar bonito! Do Acume, a visão não se detém. De forma arredondada, a plataforma batida pelos ventos, às vezes coroada de zimbros, são nuvens, é a culminância dos 562 metros de altitude rochosa, sem vegetação, com destaque na imensa e formosa Galileia. A noite ainda demora algumas horas para estender o seu manto imenso sobre o céu. Os meses de agosto são de longos dias. O calor asfixia e requeima a rala vegetação. A jornada é longa na conquista do monte. Mais de 4 horas de marcha lenta e cansativa, embora a beleza da paisagem deslumbrante em derredor. Atingido o acume, o mestre se põe em oração. Os discípulos, suarentos e cansados, adormecem à sombra dos arbustos escassos. A noite vencera e o mestre ora. A madrugada alcança o rabi em oração. E aí a gente para. Foram 4 horas de subida, vamos embora. Subida, está subindo uma montanha. Né? E durante toda a noite, até a madrugada, e Jesus continuou em oração. E aí a pergunta que não quer calar, quanto tempo nós dedicamos à oração? Os companheiros dormem. Vozes percutem na monotonia. Os discípulos despertam assustados e são dominados pela visão sublime da transfiguração do Mestre, com as vestes incendiadas, dialogando com Moisés e Elias. As palavras vibram no ar, mas não são palavras como as que se ouvem comumente. Transfiguração, livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 8, bicorporeidade, transfiguração, item 114. Kardec vai falando que tanto a bicorporeidade, né,
Santo Antônio, Santa Fonte de Ligório, Santo Antônio de Pádua. E a transfiguração são variantes do fenômeno das manifestações visuais e, por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá, pela explicação que dele se pode dar, que não estão fora dos fenômenos naturais. Ambos se fundamentam no princípio de que tudo que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos. E aí? Propriedade do perispírito. Nesse... Ai, peraí. Livrinho aqui. Perispírito, Zalmino Zimmermann. Deixa eu localizar logo aqui, porque ele é complicadinho para manipular. No segundo capítulo, tem todas as propriedades do perispírito. Oi, Márcia, tudo bom? Plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e temperatura. E aí, em relação à transfiguração, nós temos a plasticidade e a luminosidade. A plasticidade é como o perispírito se molda de acordo com o nosso comando mental. Extremo poder plástico adapta automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. A forma que assume pode, às vezes, em certos limites, dizer muito com a capacidade intelectual, desenvolvimento da vontade, com o treino mental, independente do aperfeiçoamento moral. Não é à toa que os espíritos do lado negro da força aparecem, né, com o perispírito deformado do jeito que eles querem. E lá na página 48, a luminosidade é uma característica muito pessoal do espírito. Por sua natureza, está no céu e no inferno, o espírito possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. Aí a gente já começa a pensar na pureza, quando fala espírito puro, tem uma noção de Jesus, né? A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. Então, o espírito pode ser o seu próprio farol. Ai, o tempo está correndo. Hoje eu vou pegar o tempo todo. E na Gênese, no capítulo 15, item 44, Kardec nos lembra que são as propriedades do fluido perispírito. A transfiguração é um fato muito comum em virtude da irradiação fluídica, que pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que se desse excepcional fulgor. Vamos em frente, tem que estar resumindo, porque é muita coisa.
E Emmanuel, no Consolador, cadê? Falando sobre a transfiguração, todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes para que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da virtude celeste cujos germens lhe dormitam no coração. E no caminho, verdade e vida, deixa eu ver onde é que eu coloquei. Aqui embaixo. Aqui. Caminho, verdade e vida. Os vivos do além. Na lição 67. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Está em Lucas 9:30. E aí, Emmanuel puxa para aqueles que dizem que no Evangelho não tem essa de comunicação entre homens e espíritos desencarnados, mas que nessa passagem vemos o mestre dos mestres falando com 2 espíritos, né? E, aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Né? Mas aí disseram, não, isso é Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os, entre aspas, mortos, voltam de sua nova vida. E como voltam? Eu ontem estava vendo vários vídeos de cartas consoladoras. Só voltam, né? Logo após diluída a visão, Simão se acerca do Rabi e exclama: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. O mestre fita o compadecido. Porque, né? Se as pessoas já se espantam que uma sessão de materialização, né? Ou espantavam, porque agora é muito raro isso acontecer, uma sessão de materialização. Imagina, né, os 3 olhando, vendo Moisés, até esqueceram que tinham desencarnado, Moisés e Elias. Vamos fazer 3 cabaninhas aqui, rapidinho. Uma nuvem surge misteriosa e uma voz então exclama: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Que voz é essa? Claro que não é Deus falando, né? Vamos combinar. Livro dos Médiuns. Página 163. Eu. Pneumatofonia, ou conhecida como voz direta. Está na segunda parte, capítulo 12. Os espíritos podem produzir ruídos, pancadas, que a gente sabe. Também podem, igualmente, fazer com que se ouça um grito de toda espécie, som vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado quanto no ar.
E isso se chama, Kardec chama deu o nome de pneumatofonia. Alguns deles, de ordem inferior, se iludem e julgam falar como quando viviam. E que a gente tome cuidado para não tomar por vozes ocultas todos os sons com causa desconhecida, porque senão aí, né, não é bem assim, não. Os sons espirituais ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras bem distintas. Está no item 15. Às vezes é uma voz interior que repercute no nosso foro íntimo, embora sejam claras e distintas, as palavras nada têm de material. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se procedesse de uma pessoa que estivesse ao nosso lado. Entretanto, seja qual for a forma da sua produção, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. E aí a gente volta no caminho Verdade e Vida, já começando a caminhar para o final da nossa conversa de hoje. Capítulo 32, Nuvens. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu amado filho, a ele ouvi. Lucas 9, 35. E que a gente se liga a uma série de nuvens, contrariedade, projetos frustrados, esperanças desfeitas, são as nuvens que surgem no nosso horizonte. E se desespera, a gente gostaria que tivesse sempre um céu azul, um sol brilhante, estrelas, mas aparece a nuvem e a perplexidade o toma de súbito. Mas que o Evangelho nos conta a formosa história de uma nuvem, né? E está lá, os três lá conversando, uma grande sombra comparece, não mais distingue o maravilhoso quadro. Todavia, do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu amado filho, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre efetivamente impõe angústias inquietantes e aflições amargosas. É conveniente, contudo, que as criaturas guardem serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta planetária contêm ensinamentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre por meio deles. Os discípulos, ainda não refeitos, são tomados de pavor quando escutaram a voz. A grandiosa revelação fora feita. Jesus estivera em toda a sua glória, eles foram testemunhas silenciosas e emocionadas do acontecimento incomparável. Os céus foram cindidos e os discípulos tiveram o, entre aspas, conhecimento do divino. Pedro se reportará mais tarde a essa metamorfose do mestre, testemunho insofismável em que fundamenta a sua fé. O rabi, no entanto, exige-lhes silêncio. A verdade tem que ser dosada para o entendimento da argila humana. É só a gente lembrar. A verdade para nós vem em capítulos. Primeiro, Moisés, 1.300, que é a primeira revelação, 1.300 anos, Jesus, e depois de Jesus, em 1857, a doutrina espírita. Né? Mais tarde, João, ao escrever os ditos do Senhor, iniciará a sua narrativa evocando certamente a cena inesquecível. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Não vai dar tempo de eu ler mais nada, porque o meu tempo estourou. Vamos, então, partir para a nossa prece. Gratidão, Senhor Jesus, por ter vindo até nós. E mais de uma vez, ter provado a continuidade da vida, a comunicabilidade entre os dois planos, e nos ensinado o que nós devemos fazer. Obrigada por todos os seus ensinamentos, pelo seu cuidado, e que continuam conosco até hoje, continuarão até que a terra acabe. Gratidão, Senhor.
Gratidão à Mãe Maria por nos abençoar e nos envolver sempre. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com a segunda parte dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Eu que agradeço, Márcia. Obrigada por estar aqui comigo. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.